Hello there. Within the last hour, the authorities in Los Angeles have been giving more details about their investigation into the deaths of the actor Gene Hackman and his wife, Betsy Arakawa. Sobre a investigação às mortes do ator Gene Hackman e da sua mulher, Betsy Arakawa, afirmam que morreu de doença cardíaca após a morte da sua mulher, vítima de uma doença infecciosa rara. O mundo ficou chocado quando a estrela de Hollywood, Gene Hackman, e a sua mulher, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na sua casa em Santa Fé, semanas após a morte. À medida que os policiais investigam mais a fundo, encontram sinais estranhos de que alguém sabia das suas mortes antes de qualquer outra pessoa. A filha de Hackman, Leslie Ann, é agora o centro das atenções. Estaria ela envolvida em algo muito pior do que se imaginava? O que estava ela a esconder e até onde foi para encobrir a verdade? As respostas podem chocar-te. A morte que chocou Hollywood? A morte chocante do ator Gene Hackman e da sua mulher. Foram encontrados dentro de casa em Santa Fé na quarta-feira, depois de um vizinho ter chamado a polícia. Havia silêncio na casa. A porta estava entreaberta. A correspondência estava deixada no exterior há semanas, sem ser tocada. Alguém no bairro percebeu que algo não estava bem e chamou a polícia. Os policiais apareceram para verificar o bem-estar da pessoa. Esperando algo normal, lá dentro, encontraram algo muito estranho. O corpo de Gene Hackman foi encontrado perto da cozinha, curvado de uma forma que não fazia sentido. Não tocou nos óculos escuros, que estavam ao seu lado, como se tivessem acabado de lhe cair das mãos. O corpo de Betsy Arakawa foi encontrado na casa de banho. Havia comprimidos por todo e no balcão. A água do lavatório tinha secado, deixando uma fina película. Não havia sangue, nem arrombamento. Não há sinais de luta. 2 cães saudáveis corriam pela casa, enquanto um deles estava morto na caixa. Havia um problema. Os corpos não eram novos. A pele tinha se esticado sobre os ossos. A decomposição tinha diminuído. Já era tempo de começar a mumificação. A polícia descobriu que Gene e Betsy estavam mortos há semanas. O ar no interior da casa estava velho e não era ventilado há muito tempo. Comida que já tinha acabado estava no balcão. Parecia que o tempo tinha parado. A polícia tinha uma pergunta assustadora para fazer. Como é que 2 pessoas, uma delas uma estrela de Hollywood, conseguiram escapar impunes durante tanto tempo? A resposta veio de um lugar estranho. O pacemaker de Gene Hackman tinha salvo a última ação realizada. A informação foi verificada pelos investigadores. Tornou tudo diferente. Gene pode ter morrido a 17 de fevereiro. Se for esse o caso, a casa está silenciosa há pelo menos 9 dias. Não houve pedidos de ajuda. Não havia nada a fazer. Ninguém estava a entrar. Ainda assim, algo não fazia sentido. Por que é que Betsy estava no outro quarto se Gene havia desmaiado? Por que é que ela não pediu ajuda se ainda estava viva depois de ele morrer? Cada vez mais perguntas surgiram. Havia uma pequena fresta na porta. Alguém tinha estado lá antes da polícia chegar? Alguém tinha previsto que aquela porta estivesse aberta? Os relatórios do laboratório chegaram. Não houve sobredosagem de monóxido de carbono. Não foi uma overdose. Não havia uma causa clara para a morte. Não havia mais nada a descobrir sobre o assunto. Depois, descobriu-se algo novo que tornou o caso diferente. Os registros mostravam que a casa de Gene Hackman tinha sido vigiada. Alguém a vigiava durante semanas antes da sua morte. Houve movimentação detetada pelas câmeras de segurança. Coisas estranhas estavam a acontecer nos registros telefônicos. O segmento por GPS mostrou algumas tendências estranhas. Antes de a polícia chegar, alguém sabia o que tinha acontecido. Foi uma surpresa que o rastro digital levasse diretamente àquela pessoa. A filha de Gene Hackman. A investigação mudou de alvo. As provas não corroboravam o que ela dizia. Disse ter falado com o pai algumas semanas antes de ele morrer. Os registros telefônicos mostravam o contrário. Havia problemas com as atividades financeiras. Os investigadores investigaram mais a fundo. Descobriram algo ainda mais estranho. Havia mais por trás do que apenas a sua morte. Tinha a ver com dinheiro. Os documentos do espólio de Gene foram alterados antes de ele ser encontrado. Antes mesmo de ser provado que tinha morrido, alguém tentou roubar-lhe o dinheiro. Havia provas contundentes. As coisas estavam a correr mal no caso. A morte de Gene Hackman terá sido realmente um acidente? Ou estaria alguém a planear algo sinistro muito antes de ele ser encontrado? A monitorização especial 24/24, a linha do tempo da morte. Quando a polícia analisou os dados do pacemaker de Gene Hackman, o caso tomou um rumo radical. Antes de silenciar, o dispositivo registrou um último movimento. Ficou claro pelo registro de data e hora em que tudo parou. Tudo mudou nessa data.
Os investigadores procuraram sinais de vida depois desse dia. Analisaram os seus registros telefônicos. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem de texto, nenhuma pesquisa na internet. As suas atividades financeiras foram interrompidas, sem acesso a banco, sem compras com cartão de crédito. Parecia que tinha simplesmente desaparecido. Então, encontraram outra coisa. As câmeras de segurança de uma propriedade próxima captaram pessoas a movimentarem-se do lado de fora da casa de Hackman. Havia uma sombra perto da porta. Um carro esteve estacionado na rua durante horas. No interior da casa, os sensores de movimento detectaram comportamentos estranhos em horários inusitados. A porta da frente, porém, nunca foi aberta. Alguém estava a olhar. Mas onde estavam? A polícia examinou o sistema de segurança da sua casa. Os registros mostravam algo errado. Antes de morrer, a campainha tinha sido ligada e desligada várias vezes. Proibido arrombamentos. Não chame os serviços de emergência. Mas algo não fazia sentido. Todos os dias, Hackman, Tom, Manny, 10, 5 years, faz. Tom, mamba meia coisas. Todas as manhãs, levava os seus cães a passear à mesma hora. Ele olhava para a sua correspondência. Ele pagou as suas contas. A sua vida era muito rotineira e fácil de planear. Então, de repente, não aconteceu nada. A polícia investigou mais a fundo e encontrou os seus últimos rastros digitais. A sua última escrita, a sua última pesquisa na internet, a sua chamada mais recente para outra pessoa. Cada um terminou rapidamente. Nenhum aviso, nem despedidas. Depois, outra pista apareceu. Os dados da torre de telemóvel mostraram que havia um sinal estranho perto da casa de Hackman. O número não foi registrado porque estava sempre a oscilar entre as torres, escondendo a sua verdadeira origem. O sinal apareceu na noite anterior à última batida do seu pacemaker. Havia lá alguém. Alguém sabia o que tinha acontecido. Betsy deveria ter pedido ajuda se Hackman estivesse com algum problema médico, mas não houve qualquer ligação. Por que é que ela não saiu de casa se ainda estava viva depois da morte dele? Por que é que ela não contou a ninguém? A polícia olhou para os seus extratos bancários. A 16 de fevereiro, houve apenas uma pequena negociação. Era pequena e não significava muito por si só, mas agora vemos que era apenas uma pegada digital. Um sinal de vida antes de tudo escurecer. Nesse dia, Hackman e a sua esposa faleceram. A verdadeira questão, porém, era quem os estava a observar. Os detetives procuravam alguém que pudesse entrar em casa. Alguém que quisesse roubar alguma coisa. Foi então que mudaram de foco. Os registros de alguma dúvida. Agora, encontrar a verdade. O que escondia ela? O envolvimento da filha. Não ficou claro. A princípio, quem era Leslie Ann Hackman? As pessoas estavam interessadas na estranha linha do tempo, no vídeo de vigilância e nos dados do pacemaker. Mas, à medida que a polícia investigava mais a fundo, descobriu algo que mudou todo o caso. A polícia disse que ela tinha falado com o pai pela última vez algumas semanas antes de ele morrer. Ela disse que tudo parecia bem. Não havia sinais de preocupação ou de comportamentos estranhos. Mas, quando a polícia examinou os registros de chamadas, não encontrou qualquer chamada, mensagem de texto ou qualquer outra coisa. A última vez que foi vista ou falou com o pai foi há muito mais tempo do que tinha dito. Os factos não corroboravam o que ela dizia. Os investigadores analisaram os seus extratos bancários. Esperavam negócios e hábitos de consumo normais. Em vez disso, encontraram algo estranho. Já vinha falando sobre a fortuna do pai antes mesmo de a sua morte ser oficializada. Houve questionamentos com a justiça. Houve questionamentos sobre a herança numa época em que ninguém fora da família acreditava que Hackman estivesse perdido. E houve também os documentos que tinham sido alterados. Alguém examinou documentos relacionados com os bens de Hackman. Alguns factos importantes tinham mudado. O horário não podia ser ignorado pela polícia. A situação não era apenas estranha se estas alterações tivessem ocorrido antes de 17 de fevereiro. Elas foram planeadas. O governo começou a fazer perguntas difíceis. Será que ela sabia algo que as outras pessoas não sabiam? Será que ela se estava a preparar para algo acontecer antes que acontecesse? O que ela fez acendeu ainda mais alertas. Quando as contradições lhe foram apontadas, colocou-se na defensiva. Ficou menos claro o que ela estava a dizer. Não sabia por que razão não havia registros das chamadas que disse ter feito. Ela não conseguia explicar as transações financeiras ligadas ao seu nome. Depois, outro facto estranho veio à tona. Os bens de Hackman foram discutidos com um advogado, no dia em que o seu pacemaker registrou o último movimento. Mas ninguém tinha dito publicamente que estava morto até então.
tinha desaparecido há tanto tempo que ninguém sabia. Então por que é que alguém estava a mudar coisas de lugar nas suas terras? A hora estava por aproximar-se. Acha que ela sabia alguma coisa sobre os últimos dias dele. Se estava a tentar roubar-lhe o dinheiro, a morte de Hackman já não era a única coisa sob investigação. Ela transformou-se em algo maior. Dinheiro. Fraude. Engano. As provas apontavam para mais do que apenas um terrível acidente. Cada vez que algo de novo era descoberto, as paredes aproximavam-se. As peças começavam a encaixar. E em breve a polícia encontraria algo que mudaria todo o caso. Um segredo estava prestes a ser revelado. E não haveria volta a dar depois de ser descoberto. Os relatórios da autópsia e da toxicologia. Quando os relatórios da autópsia chegaram, não responderam a nenhuma pergunta. Em vez disso, fizeram mais. O corpo de Gene Hackman não parecia ter sofrido ferimentos. Não havia qualquer hematoma. Não havia ossos partidos. Sem cicatriz para defesa. Não havia sinais de que tivesse sido atacado ou de que algo de violento tivesse acontecido. O mesmo poderia ser dito sobre o corpo de Betsy Arakawa. Não havia marcas, sinais de luta ou qualquer outra coisa que levasse a um crime. A primeira ideia de que a pessoa tinha sido envenenada por monóxido de carbono foi rapidamente descartada. As tubagens de gás e todas as outras possíveis causas de fugas foram verificadas pelas autoridades. Nada. Não havia sinais de que o casal tivesse estado perto de algo que os pudesse ter matado silenciosamente. Depois de descartarem esta hipótese, os investigadores tiveram de lidar com uma nova questão. O que os matou, se não foi o dano direto ou o envenenamento ambiental? Os relatórios sobre a toxicidade vieram a seguir. Não tome comprimidos, nada de barbitúricos. Não vimos sinais de overdose. Pelo menos no papel, os seus sistemas estavam limpos. Mais tarde, porém, a polícia viu algo que não fazia sentido. Não havia medicamentos suficientes em casa. Como deveria ter havido? Gene Hackman teve problemas cardíacos no passado. Já havia passado por procedimentos médicos antes. Estava a tomar remédios para controlar a doença, mas as receitas não foram encontradas quando a casa foi revistada pela polícia. Não se tratava apenas de frascos perdidos. Se tivesse ficado sem medicação, deveria haver prova de que tomou mais, mas não havia. Deveria haver comprimidos a mais em casa se ele tivesse deixado de os tomar. Mas não havia. Parecia que tinham sido levados de propósito. Os investigadores começaram a pensar numa possibilidade assustadora. E se a morte de Hackman não tivesse sido causada por algo externo, mas por algo muito mais sorrateiro, é possível que alguém tenha garantido que nunca recebesse a ajuda necessária. Um ataque ou um descuido podem matar. Os relatórios da autópsia mostram que o mesmo poderia ter acontecido se alguém não lhe tivesse dado um medicamento, interrompido os cuidados médicos ou deixado que a sua situação se agravasse sem tomar qualquer medida. Não foi uma luta, não foi um choque. Foi apenas uma queda lenta e inevitável. As autoridades examinaram então os comprimidos de Betsy, que estavam espalhados. Por que é que ela não os tomou se estava a ter um episódio de saúde? Por que não pediu ajuda? Talvez ela não tivesse forças para fazer nada. Ou havia algo ou alguém que a impedia. Tudo mudou quando o medicamento desapareceu. Mostrou um propósito. Apontava para uma ação planeada, e não para um acidente grave. Agora, a polícia não estava apenas a investigar uma morte triste. Estavam a pensar na possibilidade de um plano bem elaborado. E esse plano foi construído em torno de alguém que tinha tudo a ganhar. A herança, a batalha e o drama jurídico. Quase imediatamente, começou a luta pela herança de Gene Hackman. A sua fortuna, acumulada ao longo de décadas de sucesso em Hollywood, estava agora ligada a processos judiciais. Mesmo antes de morrer, os investigadores encontraram atividades suspeitas que envolviam os seus bens. Mas, ao lerem o seu testamento, ficaram realmente chocados. Havia páginas em branco. Informações importantes tinham sido alteradas. Antes mesmo de Hackman ser oficialmente declarado morto, alguém estava a adulterar os documentos. Era impossível evitar o tempo. O rastro de papel estava cheio do nome de Leslie Ann Hackman. Ela já se interrogava sobre o dinheiro do pai há muito tempo antes de o corpo dele ser encontrado. Os seus advogados admitiram que ela tentou fazer alterações aos documentos do espólio, mas houve um senão. Ela não tinha autorização para isso. No entanto, os documentos e as transações mostravam que alguém já se preparava para a transferência de patrimônio há algum tempo. Foi elaborado pela polícia. O testamento foi revisto, alterado e enviado a um advogado para revisão enquanto Hackman ainda estava desaparecido. Era claro que Leslie Ann estava envolvida. Estariam a ser inteligentes ou ela já sabia que o pai tinha morrido.
Os especialistas jurídicos discordaram sobre as mudanças. Alguns disseram que as alterações foram feitas para obter uma maior parte da herança, enquanto outros consideraram que houve fraude em grande escala. Se Leslie Ann se preparava para a morte do pai, para que mais se preparava? A luta judicial agravou-se quando as páginas em falta, os problemas financeiros e as reivindicações de herança vieram ao de cima no pior momento possível. Os procuradores começaram a montar um caso. Havia um rastro claro de dinheiro. Havia mais nesta história do que apenas direitos de herança. Era sobre mentira, ganância e até onde alguém iria para enriquecer. À medida que o caso ia a julgamento, Leslie Ann Hackman estava prestes a ouvir uma decisão inesperada. À medida que a batalha patrimonial se intensifica, o comportamento duvidoso de Leslie Ann Hackman levanta questões preocupantes. Vigilância 24 horas por dia revela a verdade. O estudo girava agora sobretudo em torno de Leslie Ann Hackman. Muitos sinais de alerta tinham sido levantados pelo seu envolvimento na disputa pela propriedade. A polícia precisava de saber o que tinha acontecido. Por isso, vigiava-a 24 horas por dia. Cada passo era monitorizado, cada chamada. E-mail e atividade financeira eram analisados. O que descobriram deixou-os mal. Os seus extratos bancários mostravam uma história que ela não tinha contado a ninguém. Havia alertas de transações. O dinheiro tinha sido transferido para diferentes bancos. Houve alguns levantamentos em valores demasiado pequenos para serem encontrados. Parecia que estas mudanças foram feitas num momento inusitado. Algumas coisas aconteceram ainda antes de Jean Hackman ser dada como morta. E-mails privados foram lidos pelos investigadores. As mensagens enviadas aos advogados revelavam algo assustador. Leslie Ann já falava sobre o seu patrimônio antes mesmo de haver um motivo para o público saber. No papel, o seu pai ainda estava vivo quando ela falou com os advogados sobre as reivindicações de herança. Era como se ela se estivesse a preparar para algo que sabia que iria acontecer. Mais informações foram fornecidas pelos registros telefônicos. A linha do tempo mostrava que ela tinha conversado com especialistas financeiros, transferido ativos e tentado levar os processos judiciais mais longe, enquanto todos ainda pensavam que Jean Hackman estava viva. Ela fez coisas que só fariam sentido se tivesse a certeza de que o pai já não estava envolvido. Os pagamentos bancários que não foram vistos eram a prova mais contundente. Uma auditoria forense revelou que enormes quantidades de dinheiro foram discretamente transferidas para contas privadas. Algumas destas movimentações foram para bancos offshore, o que as tornou mais difíceis de rastrear. Leslie Ann já movimentava dinheiro há muito tempo, mesmo antes de ter tido acesso a ele. Por esta altura, já não era apenas um palpite. As provas da vigilância, os registros financeiros e as investigações legais levaram ao mesmo resultado. Não era apenas uma filha a lidar com o luto a cuidar dos negócios do pai. Este era um plano cuidadosamente elaborado para ganhar dinheiro. A sentença. Não havia como negar as provas. Uma pessoa foi ligada a registros bancários, imagens de vigilância e documentos legais alterados. Antes mesmo de o seu pai ser oficialmente declarado morto, Leslie Ann Hackman planeou uma forma de ganhar dinheiro. A investigação descobriu um padrão de mentiras, batota e interferências. Agora era tempo de justiça. Chamaram a polícia. Foi apanhada, indiciada e presa imediatamente. Os procuradores não perderam tempo. O caso percorreu o sistema judicial como um puzzle bem elaborado, com cada peça a mostrar como tentou enganar o sistema. As páginas que faltam no testamento, as reivindicações de terras iniciais, os movimentos que não foram vistos. O cronograma era muito claro. Ela preparou-se para a morte de Jean Hackman durante muito tempo, mesmo antes de qualquer pessoa saber que ele estava morto. A decisão foi tomada rapidamente. Devido ao veredito, ela perdeu todos os direitos sobre o espólio de Hackman. Foi considerada culpada de múltiplas acusações de roubo, manipulação financeira e obstrução à justiça. Cada dólar, cada bem e cada ligação formal com o seu pai foram confiscados. O seu nome foi removido da herança para sempre. Ela investiu tudo o que tinha num plano que se desmoronou diante dos seus olhos. Não havia mais nada. Nenhum dinheiro. Ela não tem direito à herança do pai. Adeus para sempre. Mas mesmo depois da sentença, ainda havia perguntas. O que aconteceu realmente nos últimos dias de Jean Hackman? Será que Leslie Ann simplesmente aproveitou a oportunidade? Mesmo com o caso encerrado, o segredo ainda permanecia. E algumas pessoas pensavam que toda a verdade ainda não tinha sido revelada. A verdade por detrás dos últimos dias de Jean Hackman pode nunca ser totalmente revelada. O que acha que realmente aconteceu? Conte-nos nos comentários. Não se esqueça de gostar, partilhar,
subscrever e clicar no próximo vídeo que aparecer no seu ecrã.